Você já sentiu o peso opressor? A vertigem de estar absolutamente despencando? Não me refiro a uma queda física, mas àquela sensação esmagadora na alma, quando o chão sob seus pés simplesmente desaparece. Talvez seja a notícia inesperada de uma doença que abala suas estruturas, roubando-lhe a energia e a clareza. Ou quem sabe, é o amargo sabor de uma traição, vinda de alguém que você jurava conhecer. Alguém que partilhava sua confiança mais íntima e que, de repente, se revela um estranho, deixando uma ferida aberta, dolorosa, que sangra por dentro. Esse abismo não é um lugar físico, é um estado da mente e do coração, onde a solidão parece a única companhia e o desespero sussurra que não há saída, que não há força restante para se reerguer. Essa experiência de sentir-se abandonado, ferido, à beira do esgotamento é universal. Todos nós, em algum momento, cruzamos com a dor que nos desafia a própria identidade. Ela questiona nossa fé, nossa esperança, nossa capacidade de seguir em frente. E nessas horas, a busca por uma saída, por um bálsamo, por algo que possa, de alguma forma, preencher o vazio e cicatrizar a ferida, torna-se quase uma obsessão. A mente busca desesperadamente uma lógica, um porquê, um consolo. Mas e se eu te dissesse que, dentro de um texto milenar, um papiro que sobreviveu ao tempo, há mais do que palavras antigas? Há um segredo. Um antídoto poderoso e inesperado. Não é um paliativo superficial para apenas adormecer a dor momentaneamente. Não, é algo muito mais profundo. É a chave para a transformação dessa dor. É a revelação de como as feridas mais profundas podem se converter em uma força, uma resiliência que você sequer sabia que existia dentro de você. Uma força capaz de te reerguer, de te capacitar, de te impulsionar para um novo horizonte. Este vídeo não tem a intenção leviana de amenizar o que você sente. Eu não estou aqui para minimizar sua dor, para dizer que ela não é real ou importante. Pelo contrário, estou aqui para validar cada lágrima, cada suspiro de cansaço, porque o propósito deste nosso encontro é muito mais significativo. É sobre te entregar as ferramentas, ferramentas não para escapar da dor, mas para navegá-la com sabedoria, para transcendê-la com fé e sim, para florescer de verdade, bem no meio dela. Florescer não apesar dela, mas através dela. Juntos, vamos mergulhar fundo no Salmo 41, um texto que à primeira vista parece um lamento, mas que na verdade é uma bússola inestimável para a alma ferida. Ele desvenda segredos sobre a natureza humana, sobre a fé, sobre a intervenção divina, sobre a capacidade de superação que reside em cada um de nós. Segredos tão antigos quanto a própria humanidade, mas tão relevantes quanto o desafio que você enfrenta hoje. Segredos que podem redefinir completamente sua perspectiva de vida e de superação. Portanto, prepare-se. Esta não é uma leitura bíblica comum, é uma jornada. Uma exploração íntima que vai te guiar do desespero mais profundo à resiliência mais sólida. É um convite para transformar a vulnerabilidade que você talvez sinta hoje em uma força interior que nada, absolutamente nada, poderá abalar. É hora de desvendar o poder oculto do Salmo 41 e descobrir a força inabalável que existe em você. E aqui começa a parte mais fascinante, quase paradoxal, do Salmo 41. Depois de tudo o que falamos sobre a dor, a traição e o desespero, o Salmo não se inicia com um grito de socorro ou um pedido de cura pessoal, como esperaríamos de alguém que está sofrendo. Davi, o autor, surpreende a todos com uma declaração que inverte toda a lógica humana. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Pense nisso por um momento. Ele está em sofrimento, possivelmente doente e traído. E sua primeira menção é sobre cuidar do outro, do necessitado. Não é extraordinário? Isso nos leva a um conceito que chamo de lei da gravidade invertida da bênção. No nosso mundo, a gravidade puxa tudo para baixo, para o centro. Mas no universo espiritual que Davi descreve, há uma força contrária em ação. Quando você se inclina para baixo, para estender a mão a quem está no chão,
Algo em você é puxado para cima, elevado, abençoado. É uma lei cósmica da qual muitos de nós nos esquecemos na correria e no egocentrismo da vida moderna. Estamos tão focados em nossos próprios problemas, em nossas próprias dores, e são dores reais, eu sei, que perdemos a visão dessa dinâmica espiritual profunda. Davi sabia algo sobre o fluxo da bênção que talvez nós, na nossa busca incessante por soluções rápidas e individualistas, tenhamos esquecido. Ele compreendia que a compaixão ativa não é meramente um ato de bondade aleatório. É, na verdade, um princípio espiritual que ativa um ciclo poderoso de proteção e livramento. Não apenas para o outro, mas, incrivelmente, para a própria vida de quem doa. É como um investimento, mas com um retorno que não se mede em moedas ou bens materiais. É um retorno em paz, em segurança, em um sentido de propósito e, fundamentalmente, em livramento nas horas de maior adversidade. Permita-me ilustrar com uma pequena imagem. Imagine-se em um barco à deriva, no meio de uma tempestade. Suas próprias forças estão se esvaindo. Você sente o frio, o medo. De repente você vê alguém cair na água, lutando para não afundar. Mesmo em sua própria luta, você estende a mão, puxa essa pessoa para dentro do barco. Naquele ato de compaixão, algo em você muda. A dor do frio e do medo não desaparece completamente, mas a força para lutar, a coragem para continuar, se renova. Uma estranha energia surge. Focar no próximo, mesmo em meio à sua própria tempestade, pode ser o primeiro, e mais surpreendente, passo para a sua própria cura e salvação. É um paradoxo divino. No nosso mundo atual, obcecado pela autopreservação e pela busca incessante da gratificação imediata, essa lei da gravidade invertida do Salmo 41 oferece um mapa contra-intuitivo para a verdadeira felicidade e segurança. Não é sobre acumular para si, mas sobre derramar-se para o outro. E é aqui que a conexão se aprofunda, porque às vezes a maior cura para a nossa dor, para a nossa solidão, começa não na busca egoísta por alívio, mas na simples e poderosa escolha de olhar para fora, de estender uma mão, de praticar a compaixão. Esta é a semente de algo muito maior, que nos prepara para os desafios que virão. Mas o que acontece quando, mesmo estendendo a mão, a dor da traição ou a fragilidade da nossa própria condição nos atinge com força total? E se a nossa fraqueza mais íntima se torna a chave para uma força ainda maior? Avançamos agora para um dos pontos mais cruciais e talvez mais desconfortáveis deste salmo, mas que guarda uma liberdade imensa. Davi, depois de nos apresentar a ideia da bênção através da compaixão, não se coloca como um super-herói invulnerável. Pelo contrário, ele se desnuda diante de Deus, revelando sua mais profunda humanidade. Ele diz, com uma sinceridade cortante: Senhor, tem misericórdia de mim, sara a minha alma, pois pequei contra ti. Pense na coragem disso. Em uma cultura que muitas vezes nos pressiona a exibir uma fachada de perfeição, a ser sempre fortes, a nunca mostrar fraqueza, a confissão de Davi é revolucionária. Ele não esconde sua enfermidade física, nem tenta mascarar seu pecado. Ele expõe a ferida da sua alma, admitindo sua vulnerabilidade. Nós vivemos num tempo onde estar quebrado é muitas vezes sinônimo de fracasso, de algo a ser escondido a todo custo. Somos ensinados a abafar as dores, a sorrir mesmo quando o coração sangra, a fingir que está tudo bem para não incomodar, para não ser julgado. Mas e se toda essa falsa força do silêncio for, na verdade, o maior impedimento para a cura verdadeira? E se a coragem de estar quebrado, de admitir nossas falhas e fraquezas, for a única porta para a real restauração? A doença física, muitas vezes, não é apenas um problema do corpo. Ela pode ser um espelho, um amplificador que reflete fragilidades espirituais e emocionais que tentamos ignorar. Não estou dizendo que a doença é uma punição direta pelo pecado. Longe disso, mas sem dúvida, ela pode ser um convite.
Um convite irrecusável para olhar para dentro, para confrontar aquilo que está desequilibrado em nossa alma, em nossas escolhas, em nossa relação com Deus e com o próximo. A enfermidade nos força a parar, a silenciar o ruído externo e a ouvir a voz interior, o que realmente importa. A pressão por uma vida perfeita, que é tão disseminada hoje, especialmente nas redes sociais, nos sufoca. Essa máscara de invencibilidade que tentamos manter, essa necessidade de projetar uma imagem de tudo sob controle, é exaustiva. E o pior, impede a cura genuína. Davi, em sua sabedoria milenar, buscou a cura não na negação, mas na confissão, na admissão humilde de sua imperfeição diante de Deus. Ele entendeu que a libertação da imperfeição não vem quando a alcançamos, mas quando a abraçamos em Deus. Quando foi a última vez que você teve a coragem de ser genuinamente vulnerável, diante de Deus, num silêncio profundo de oração, ou talvez diante de um amigo de confiança, de um confidente que pudesse partilhar do seu fardo sem julgamento? É um ato de tremenda fé e de uma força interior que poucos se permitem experimentar. Porque é nesse ato de entrega, nessa honestidade brutal com o próprio eu e com o Criador, que a cura começa a brotar. Mas e quando essa vulnerabilidade se choca com a maldade alheia, com a traição vinda de quem menos se espera? Como manter a alma aberta para a cura quando o golpe vem de perto, do círculo mais íntimo? Agora, pense comigo. Você admitiu sua vulnerabilidade. Abriu o coração para a cura. E então, vem o golpe. Um golpe que não é desferido por um inimigo declarado, alguém que você já esperava estar contra você. Não. Este golpe vem de dentro do seu círculo mais íntimo. Davi não fala apenas de adversários genéricos. Ele descreve uma ferida muito específica, quase incompreensível. Até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa não é uma dor qualquer. Essa frase, tão antiga, ecoa com uma atualidade chocante. É a dor da traição mais profunda, aquela que dilacera não só o coração, mas a própria estrutura da sua percepção de realidade. Quando a fonte da dor é alguém que partilhava sua mesa, seus segredos, seus sonhos, a ferida é invisível, mas se torna ainda mais devastadora. Quem poderia entender, quem poderia imaginar que a pessoa que você amou e confiou seria a mesma a te apunhalar pelas costas, a te desrespeitar, a agir com deslealdade? É uma quebra de pacto, um rompimento da lealdade que abala as bases da sua segurança emocional e espiritual. Por que essa dor é tão devastadora? Porque ela atinge a confiança, a fundação de todo relacionamento humano. Quando a confiança é traída por um amigo íntimo, o mundo se torna um lugar mais frio, mais perigoso. O nosso cérebro, nosso corpo, reagem a isso como uma ameaça existencial. É como se a própria bússola interna se desorientasse. A pessoa que deveria te proteger, te apoiar, se torna a fonte da sua maior angústia. E o questionamento que surge é brutal. Se não posso confiar em quem está perto, em quem posso confiar? Como sobreviver a isso sem se transformar em um cínico amargurado, sem erguer muros intransponíveis em torno do seu coração? Nós vemos isso todos os dias, seja na família, no trabalho, nas amizades de longa data. Alguém que você elevou, que você ajudou, que você amou, vira as costas. E é aqui que se apresenta a escolha crucial. A raiva, a mágoa, o desejo de vingança são reações humanas e compreensíveis. A amargura pode se instalar, corroendo por dentro, consumindo a alegria, a paz. Mas Davi, em meio à sua própria dor e indignação, não se deixa levar por essa correnteza destrutiva. Em vez de arquitetar uma vingança pessoal, ele clama a Deus: levanta-me para que eu lhes dê a paga. Perceba que este não é um pedido de olho por olho, dente por dente no sentido literal. É um apelo por restauração da justiça divina. É um reconhecimento de que há uma batalha que não podemos lutar sozinhos, uma retribuição que só pode vir de uma fonte maior.
Há uma liberdade radical, uma paz indescritível em entregar essa batalha a Deus. Em dizer: Senhor, não posso fazer justiça por minhas próprias mãos, não posso me vingar de forma a curar minha alma, mas entrego a Ti esta ferida, esta traição, e confio que a Tua justiça prevalecerá e que Tu me levantarás. Essa entrega não é um sinal de fraqueza, é a manifestação de uma fé inabalável. É a compreensão de que, mesmo quando os homens falham, Deus permanece fiel. É essa escolha de entregar a dor da traição, de não carregar o fardo da vingança, que permite que a alma comece a cicatrizar. Reflita comigo. Quem, em sua vida, levantou o calcanhar contra você? Quem te feriu profundamente, quebrando a confiança? E mais importante, como você está processando essa ferida hoje? Você está permitindo que ela te consuma ou está disposto a entregá-la nas mãos daquele que pode restaurar todas as coisas? A resposta a essa pergunta é o caminho para a sua própria libertação. Mas o que acontece depois dessa entrega? Será que a vida simplesmente volta ao normal? Ou há algo mais profundo, uma elevação, uma honra que aguarda aqueles que atravessam o vale da traição com fé? Chegamos agora ao clímax dessa jornada com o Salmo 41, o ponto em que a esperança se eleva acima de qualquer sombra de dor ou traição. Depois de ter coragem de confessar nossa fraqueza, de entregar a dor da traição nas mãos de Deus, o Salmo não nos deixa lá, naquele vale. Ele culmina em uma promessa poderosa, uma declaração que inverte toda a narrativa do sofrimento. Tu me sustentas na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Isso é muito mais do que simplesmente curar-se. É uma experiência que transcende a recuperação comum. Não é apenas voltar ao que você era antes da dor, da doença ou da traição. É ser reabilitado, honrado e, sim, elevado à própria presença divina. Pense nisso. Mesmo depois de tudo que você passou, de todas as quedas, das feridas abertas pela enfermidade e pela ingratidão alheia, Deus não apenas te restaura, Ele te dignifica. Ele te coloca diante de sua face, em um lugar de honra e aceitação eterna. É como se através de cada cicatriz, você fosse adornado com uma nova glória, uma nova perspectiva. Ser sustentado na integridade, aqui, não significa que você se tornou perfeito de repente. Não é sobre ausência de erros ou falhas. Significa ter um coração que, apesar de tudo, se volta para Deus. É a fidelidade dele, e não a nossa perfeição, que nos ergue. É a sua mão que nos impede de cair completamente e que, com gentileza e poder, nos levanta. Essa integridade é a bússola que aponta para o Criador, mesmo em meio à escuridão mais densa. É a escolha diária de confiar, de buscar, de entregar. É um testemunho de que Deus nos vê, nos conhece e nos ama. Não pelo que fazemos, mas por quem Ele é. Ele sustenta a nossa essência, a parte mais verdadeira de nós, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Imagine-se agora. Você esteve no fundo do poço, sentiu o peso da rejeição e da dor. Mas então, uma mão forte, amorosa e inabalável se estende para você. Não é uma mão humana que pode falhar ou trair. É a mão de Deus. E essa mão não apenas te ajuda a ficar de pé, ela te eleva. Não por seus próprios esforços, não porque você mereça no sentido humano, mas por sua graça e fidelidade. Você é erguido de um lugar de fraqueza para uma plataforma de vitória, um lugar de honra onde a sua face brilha sobre você. É uma visualização poderosa. O sofrimento não te destruiu, ele te lapidou. A dor não te derrotou, ela te fortaleceu. A traição não te amarrou, ela te libertou para uma dependência maior de Deus. Essa é a promessa final do Salmo 41. Uma promessa de que, com fé, podemos passar da fraqueza mais profunda para uma vitória que transcende qualquer entendimento humano. E isso nos leva a uma pergunta decisiva, pessoal e íntima, que eu quero que você carregue consigo neste momento. Em que área da sua vida, hoje, você sente que precisa que Deus te levante e restaure sua dignidade? Qual é a ferida, a dor,
o desapontamento que anseia por essa intervenção divina, por essa elevação que somente Ele pode proporcionar. Pense nisso. Chegamos ao fim de nossa jornada profunda pelo Salmo 41, mas esta não é uma despedida, é um novo começo. O que descobrimos juntos não é apenas uma leitura de um texto antigo, é um manual atemporal, um mapa detalhado para navegar pelas profundezas da experiência humana, desde a dor excruciante de uma doença física ou emocional, até a ferida lancinante de uma traição que parece nos despedaçar por dentro. E mais importante, é um guia para emergir dessa travessia com uma força, uma resiliência, que transcende tudo o que consideramos natural. Este salmo nos ensinou lições poderosas e contraintuitivas. Primeiramente, ele revelou que a cura mais profunda, a verdadeira bênção, muitas vezes se inicia não na busca egoísta pelo alívio, mas na compaixão, naquele ato de estender a mão para o próximo, mesmo quando o nosso próprio mundo está em ruínas. A lei da gravidade invertida nos mostrou que, ao nos abaixarmos para servir, somos misteriosamente elevados. Então a pergunta ressoa: qual lei da gravidade invertida você precisa aplicar em sua vida hoje? Onde você pode estender a mão, mesmo que seja com um pequeno gesto, mesmo que sua própria dor ainda esteja presente? Em seguida, o Salmo nos confrontou com a coragem da vulnerabilidade. Davi, um rei, um guerreiro, não teve receio de confessar suas falhas, sua humanidade frágil. Ele nos mostrou que a verdadeira força não reside em mascarar nossas dores e pecados, mas em apresentá-los a Deus com sinceridade. A força nasce da vulnerabilidade, porque é nela que abrimos espaço para a intervenção divina. Portanto, eu te pergunto: qual vulnerabilidade você está pronto para confessar, para entregar a Deus, para que a verdadeira cura comece a florescer em seu interior? E, finalmente, enfrentamos o eco devastador da traição, a ferida que vem do amigo íntimo. Aprendemos que, diante da dor mais profunda e injusta, a escolha crucial é entre a amargura que corrói ou a entrega que liberta. Davi optou por entregar a justiça a Deus, confiando que ele seria seu restaurador e seu defensor. Isso nos leva à reflexão. Como você vai entregar a dor dessa traição, desse calcanhar levantado contra você a Deus? Você está disposto a permitir que Ele seja sua justiça e sua paz, libertando seu coração do peso da vingança? O Salmo 41 não termina com um lamento, mas com uma declaração de vitória e louvor. Ele culmina com um bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Este não é um amém de resignação, de quem se conforma com a dor. Não, este é o amém da resiliência ativa. É o grito de fé de alguém que, tendo atravessado o vale da sombra e da dor, encontrou a força para louvar, para acreditar, para ser grato, mesmo nas profundezas. É o reconhecimento de que, mesmo quando o mundo parece desabar, Deus é fiel e nos sustenta. Que o seu amém hoje seja também um grito de fé, um testemunho de que, apesar de tudo, você escolhe confiar na fidelidade de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, se ela acendeu uma nova perspectiva ou te deu um vislumbre de esperança, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de esperança e força, alguém que está navegando por seu próprio vale. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar essa jornada de fé juntos, para mais mensagens que buscam transformar sua fé e sua vida. E ative o sininho para não perder nossos próximos encontros, para que a luz da palavra continue a iluminar o seu caminho.